Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta primeira edição de 2017, você vai conferir os principais momentos da solenidade de instalação da nova legislatura. O prefeito eleito de Porto Alegre, o vice-prefeito e os 36 vereadores foram empossados neste domingo na Câmara Municipal. Foi uma tarde de movimento intenso na Câmara da capital. As galerias do plenário Otávio Rocha ficaram lotadas. Além de familiares e convidados dos vereadores, a solenidade de posse também foi acompanhada por diversas autoridades. O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, por exemplo, aproveitou o momento para destacar o papel da política na sociedade contemporânea. Eu gosto sempre de recordar uma expressão do Papa Francisco, quando ele diz assim: isso eu creio que nós no Brasil precisamos de alguma forma promover e resgatar. A atividade política é a expressão mais nobre da caridade, porque cuida do bem comum. Então fazemos votos que essa nova legislatura aqui em Porto Alegre realmente se dedique e se empenhe de forma determinada no cuidado do bem comum. Na abertura da cerimônia, os vereadores entregaram à mesa diretora o diploma e a declaração de bens. Em seguida, prestaram um compromisso legal, uma espécie de juramento, e logo na sequência foram empossados. Para alguns dos eleitos, o rito marcou a estreia no parlamento. Venho fardada hoje representando exatamente os meus colegas da Brigada Militar, da Polícia Civil, IGP, SUSEP, as pessoas que são da Segurança Pública, Guarda Municipal, EPTC, dizendo o que para os porto-alegrenses? Contem comigo, segurança pública é a minha bandeira e vamos sim fazer Porto Alegre se tornar novamente uma Porto Alegre mais segura para todos os porto-alegrenses. Para outros parlamentares, no entanto, a 17ª legislatura representa um retorno à Câmara Municipal. 3 mandatos de vereador aqui, depois eu fui a deputado estadual, tive a felicidade de assumir por 3 anos lá. Agora candidato a vereador e estou retornando à casa, da qual tenho maior alegria de estar aqui. No passado eu fui muito militante da saúde, mas eu apresentei aqui o fim do nepotismo na Câmara Municipal e no Executivo também, é uma lei minha. O portal Transparência na Prefeitura, que hoje foi até premiado muitas vezes, o fim do assédio moral no funcionalismo público, nós queremos continuar. Na solenidade também foram empossados o prefeito Nelson Marquesan Júnior e o vice Gustavo Paim. Apesar do caráter festivo do evento, não faltou polêmica na abertura das atividades. Um dos momentos mais tensos foi quando os parlamentares elegeram a mesa diretora. A escolha voto a voto ocorreu devido à decisão judicial, após a oposição questionar a proporcionalidade no comando da casa em 2017. O vereador Cássio Trogildo, do PTB, foi reeleito para a presidência da Câmara Municipal. Mesmo concorrendo a todos os cargos da mesa, com a indicação do vereador Alex Fraga, do PSOL, a oposição foi derrotada nas votações. Para que o conjunto da população da cidade esteja representada na coordenação da Câmara, no controle da Câmara, é preciso que haja a participação proporcional de acordo com a votação que cada partido obteve no processo eleitoral. Bem, isso, infelizmente, no caso da Câmara, não foi ainda obedecido, né? Houve uma decisão judicial que fez essa demanda. Vamos ver se vai ser cumprido. Além do presidente, outros 5 vereadores compõem a mesa diretora. A escolha dos integrantes gerou polêmica no plenário Otávio Rocha. Apesar de uma decisão judicial que garantia a proporcionalidade na composição da mesa, nenhum parlamentar de oposição ao governo foi eleito. Foram 28 votos favoráveis para a reeleição de Cássio Trogildo, do PTB. O vereador professor Alex Fraga, do PSOL, recebeu 7 votos. A única abstenção foi a do vereador Cassiá Carpes, do Partido Progressista. Trogildo disse que dará continuidade aos processos administrativos e políticos que estavam sendo realizados no ano passado. Algumas das questões que vamos continuar tratando. O Comitê Permanente de Segurança, que foi uma pauta muito importante que tivemos ao longo desse ano, a questão da resiliência da cidade, o próprio prefeito Marquesan já assinou a manutenção da adesão de Porto Alegre às estratégias de resiliência. Daremos continuidade também ao aperfeiçoamento da casa como um todo, tanto do ponto de vista da produção legislativa, também quanto do ponto de vista da tramitação de processos. O bloco, formado por vereadores do PT e do PSOL, indicou
indicou o parlamentar professor Alex Fraga para todas as posições da mesa diretora. A oposição foi derrotada nas votações de cada um dos cargos. Após a eleição, além do presidente Cássio Trogildo, foram eleitos os seguintes parlamentares. Primeiro vice-presidente, vereador Walter Nagelstein, do PMDB. O segundo vice-presidente, o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. Para a primeira e segunda secretarias foram eleitos, respectivamente, os vereadores Mauro Pinheiro, da Rede Sustentabilidade, e João Carlos Nedel, do Partido Progressista. Devido à liminar concedida ao bloco do PT e do PSOL, a candidatura do vereador Dr. Tiago Duarte para a terceira secretaria foi indeferida. Assim, o vereador professor Alex Fraga se tornou o candidato único. Porém, com 27 votos contrários e uma abstenção, a vaga ficou em aberto. Segundo o regimento interno da Câmara Municipal, o cargo pode ser definido na primeira sessão ordinária da legislatura em fevereiro. Os vereadores da oposição vão recorrer à Justiça para garantir uma cadeira na composição da mesa diretora. Isso dificulta demais porque nós não poderíamos sequer ter garantido o nosso direito de chamar uma audiência pública. Nós teríamos que, toda vez que quiséssemos protocolar efetivar uma audiência pública, teríamos que pedir licença. Nós não aceitaremos passivamente essa manobra que aconteceu aqui e que tanto nos envergonha, e vamos novamente voltar à Justiça. Alguns vereadores bradaram com relação à independência dos poderes, mas há o estrito cumprimento do que determina a lei. E a lei não foi cumprida no dia de hoje. Na sessão de instalação da 17ª legislatura, foram empossados os vereadores que vão exercer o mandato até 2020. Dos 36 parlamentares eleitos, 7 estão no primeiro mandato. É o caso do vereador Felipe Camozato, do Partido Novo. No meu mandato, eu pretendo trazer essas pautas que a gente discutiu muito em campanha, que é de empreendedorismo, de reduzir burocracia, reduzir impostos. Claro que nesse momento a Prefeitura passa por uma situação financeira bastante delicada, o que vai dificultar a questão dos impostos, mas desburocratização é muito importante. A gente está tentando mostrar uma abordagem diferente, por exemplo, no meu gabinete, se comprometendo a gastar até um limite de R$2.000 por mês na verba indenizatória, justamente para que a gente adote a postura de austeridade, de redução de gastos, que a gente vê que o governo do estado, o governo federal estão precisando adotar também. Eleita líder da oposição, Fernanda Melchiona, do PSOL, inicia o terceiro mandato como a vereadora mais votada de Porto Alegre. Nós já havíamos tido o vereador mais votado em 2012 com o nosso Pedro Ruas, que agora é deputado estadual. Então fico muito orgulhosa e ao mesmo tempo muito desafiada a fazer um mandato mais firme, mais comprometido, uma oposição permanente de fiscalização, de combate ao mau uso dos recursos públicos, de defesa dos interesses do povo da nossa cidade. Um dos vereadores mais antigos da Câmara Municipal, Reginaldo Pujol, vai para o 9º mandato aos 77 anos. No momento histórico brasileiro, vivendo inclusive essa crise extraordinária que em momento algum dos meus 77 anos eu vivi, onde a crise não é só financeira, é moral, é ética. Nós temos que, mesmo nos valendo das informações do passado, olhar para frente e começar a pensar nesse novo período que nós vamos viver. Os vereadores titulares Elisandro Sabino, do PTB, e Ricardo Gomes, do PP, se licenciaram para assumir secretarias municipais. As cadeiras serão ocupadas pelos vereadores suplentes Luciano Marco Antônio, do PTB, e Moisés Barbosa, do PSDB. Os parlamentares realizaram o juramento de posse durante a instalação da nova legislatura. Após votação, o vereador Cássio Trogildo foi eleito pela segunda vez consecutiva à presidência da Câmara Municipal. Além de relembrar o trabalho realizado em 2016, Trogildo falou dos novos desafios e da continuidade de projetos iniciados na primeira gestão. Segundo Cássio Trogildo, do Partido Trabalhista Brasileiro, a solenidade de posse foi uma tarde de agradecimentos. O parlamentar reconheceu a confiança dos demais vereadores em elegê-lo presidente da Câmara Municipal pelo segundo ano consecutivo. Trogildo também cumprimentou os ex-prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre e lembrou questões importantes que pautaram a Câmara Municipal em 2016, como a criação do Comitê Permanente de Segurança e a aprovação do projeto do Uber.
Dirigindo-se a Nelson Marquesan, Trogildo garantiu a parceria da Câmara Municipal na elaboração de ações para a cidade. Essa casa, prefeito, não se furtará de dar à sociedade as respostas exigidas nas urnas. Maior eficiência e agilidade. Pode estar certo, prefeito Marquesan, o Executivo terá a parceria dessa casa. Prova disso é a recente devolução dos recursos economizados pela Câmara. Mas vamos manter nossa independência de forma respeitosa, sempre preservando a total harmonia entre os poderes. Em 2016, Cássio Trogildo foi eleito para o segundo mandato parlamentar. Formado em administração com ênfase em gestão pública, ingressou no PTB em 1996, sendo o primeiro presidente do Movimento da Juventude Trabalhista de Porto Alegre. Além dos parlamentares, também foram empossados o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, e o vice-prefeito Gustavo Paim. Ao subir à tribuna, Marquesan agradeceu a presença de todos e falou do respeito aos parlamentares da capital. O novo prefeito destacou o amadurecimento durante a campanha eleitoral e o contrato firmado com a sociedade. Marquesan definiu como gigantes os desafios para transformar Porto Alegre em uma cidade melhor. Estou aqui fazendo um apelo aos parlamentares, uma homenagem, um apelo aos parlamentares municipais, aos partidos aqui representados, para que a gente possa vencer as grandes dificuldades que se apresentam na nossa capital. Estou muito feliz, estou muito honrado, quero deixar meu abraço aqui a todos os parlamentares eleitos aqui, a seus familiares, e esperar que esse ano de 2017, mesmo sabendo dos grandes desafios, que seja um ano de grandes construções. Ao ser questionado sobre os ânimos exaltados dos parlamentares para a composição da mesa diretora, Marquesan preferiu não opinar. Se é um problema interno da Câmara de Vereadores, eu nem conheço detalhadamente para poder me manifestar. Sem estimar números, Marquesan falou sobre a redução dos cargos em comissão e das funções gratificadas, além da reestruturação de secretarias do município. O novo prefeito de Porto Alegre também destacou a possibilidade de parcelamento dos salários dos servidores municipais. Se o prefeito que sai, além de atrasar o salário e ter que adiantar as receitas deste ano, é evidente que há um grande risco de que sem as receitas do IPTU e com as dificuldades que se apresentam somados às despesas pendentes, existe a chance de atrasar o salário. E foram definidos os vereadores que irão compor as 6 comissões permanentes do Legislativo Municipal. Após votação, a chapa inscrita pelos vereadores Dr. Tiago Duarte e Idenir Sequim foi a vencedora. Os nomes dos presidentes e vice-presidentes de cada grupo ainda devem ser escolhidos. A escolha dos novos integrantes das comissões permanentes da Câmara Municipal encerrou os trabalhos da sessão de posse. A chapa aprovada prevê as seguintes formações. Na Comissão de Constituição e Justiça ficam os vereadores Cláudio Janta, Dr. Tiago Duarte, Rodrigo Maroni, Luciano Marcantônio, Mendes Ribeiro, Márcio Binzeli e Adelicel. Já na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, os parlamentares escolhidos são Idenir Sequim, João Carlos Nedel, Airto Ferronato, Felipe Camozato e Mauro Zacher. Na Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, os vereadores são Dr. Goulart, Paulinho Motorista, Fernanda Melchiona, Professor Vambert de Lorenzo, Roberto Robaina e Walter Nagelstein. Já para a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, foram escolhidos os parlamentares Tarciso Flecha Negra, Reginaldo Pujol, Alvoni Medina, Sofia Cavedon e Ramiro Rosário. A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana será composta pelos vereadores Cassiá Carpes, Comandante Nádia, Mônica Leal, Marcelo Esgarbosa, Professor Alex Fraga e João Bosco Vaz. E a Comissão de Saúde e Meio Ambiente será composta pelos parlamentares Mauro Pinheiro, André Caruz, Aldacir Olibone, José Freitas, Moisés Maluco do Bem e Paulo Brum. Os nomes dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes ainda devem ser definidos. De acordo com a vereadora Sofia Cavedon, caso a liminar não seja respeitada, o bloco vai recorrer da decisão na Justiça. A Justiça entendeu que nós temos direito, porque somos um bloco com 7 vereadores, a uma posição na mesa e uma posição na comissão
todo ano, em comissões, presidência e vice-presidência de comissão. E, portanto, essa liminar agora, inclusive foi tentado caçar essa liminar, não foi dado guarida, porque o regimento é explícito, e nós agora vamos buscar o cumpra-se, né? Já que a Câmara Municipal cometeu um crime, na nossa opinião, que é rasgar o regimento e não obedecer à justiça. Após a cerimônia de posse, também foram definidos os 20 vereadores que vão integrar a comissão representativa. Durante o recesso parlamentar, as reuniões podem ocorrer mediante convocação do presidente ou quando solicitada por 1/3 dos membros. Além do presidente da Câmara Municipal, em janeiro de 2017, compõem a comissão representativa os seguintes parlamentares: Walter Nagelstein, Cláudio Janta, Mauro Pinheiro, João Carlos Nedel, André Carus, Cassiá Carpes, Marcelo Esgarbosa, Aldacir Oliboni, Doutor Goulart, Márcio Binzeli, Professor Alex Fraga, Felipe Camozato, Rodrigo Maroni, Professor Vambert de Lorenzo, Tarciso Flecha Negra, Ramiro Rosário, Doutor Tiago Duarte, Ayrton Ferronato e José Freitas. Convocada pelo presidente do Legislativo, a Câmara Municipal realizou sessão extraordinária nesta segunda-feira. Durante a tarde, os parlamentares apreciaram o projeto de lei que reestrutura a administração municipal. A sessão extraordinária desta segunda-feira começou com a discussão da emenda de número 4, de autoria da vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL. O texto retira do projeto o artigo que autoriza o prefeito a agrupar e integrar órgãos municipais por decreto. A proposta foi aprovada por unanimidade. Infelizmente, o projeto não economiza, extingue secretarias muito importantes. Queria dar um cheque para o governo em branco, que nós derrubamos com a aprovação da minha emenda 4, e nós vamos seguir acompanhando, votando contra, com as emendas que nós apresentamos, essas partes ruins que atacam o serviço público, e apresentando uma alternativa real para o município de Porto Alegre. Durante a sessão plenária, servidores municipais e ativistas contrários ao projeto do Executivo levantaram faixas e cartazes, pedindo a manutenção da Secretaria Especial dos Direitos Animais e da Fundação de Assistência Social e Cidadania. Eles cobraram ainda a preservação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Estamos ponderando para que a coordenação e elaboração do licenciamento ambiental continue com o órgão ambiental. Deem o nome que quiserem para esse órgão ambiental. Se não querem que seja mais SMAM, mas seja sustentabilidade, tudo bem. Mas o órgão ambiental é que tem que licenciar, tem que coordenar o licenciamento ambiental. O começo dos trabalhos também foi marcado por um princípio de confusão, quando um grupo de manifestantes tentou entrar no plenário, mas foi impedido devido à falta de vagas no espaço destinado às pessoas contrárias ao projeto. Após acordo entre direção do Sindicato dos Municipários, líderes de bancadas e mesa diretora, mais pessoas puderam ter acesso às galerias. Nós partimos do princípio de que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Portanto, se é a casa do povo, os trabalhadores, a sociedade, elas têm o direito de entrar aqui e acompanhar qualquer projeto que venha a ser votado pelos vereadores que foram eleitos pelo povo. Portanto, nós rechaçamos toda e qualquer tentativa de impedir que o povo adentre esta casa. A gente tem algumas informações, mas não temos as informações suficientes. Então, a ideia de a gente estar aqui hoje é que possa ser primeiramente discutido isso, primeiramente com os trabalhadores, sindicato, com a sociedade, que as coisas não podem ser feitas dessa maneira. Né? Do dia para a noite, na calada da noite, as coisas serem decididas e modificadas nesse nível, nesse sentido, uma modificação que vai atingir uma categoria inteira, uma cidade inteira dessa maneira. O projeto de lei prevê a redução de 37 para 15 o número de órgãos com status de secretaria. O texto recebeu 23 emendas, das quais 5 foram retiradas. Isso é uma necessidade. Nós temos um projeto desde o início com o prefeito Marquesan, que é um governo de eficiência, enxuto, com o objetivo exatamente de atender as necessidades prioritárias da população. A cobertura completa sobre a votação da reforma administrativa você confere no Jornal da Câmara da próxima quarta-feira. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!